Bom, gente, a gente viu os hormônios hipotalâmicos, agora a gente vai ver os hormônios produzidos pela hipófise. A hipófise, ou glândula pituitária, ela produz diversos hormônios, os hormônios tróficos. Então, anatomicamente, a hipófise ela vai possuir dois lobos principais. Um lobo denominado de adenohipófise, o lobo anterior, e um lobo posterior, denominado de neurohipófise. No lobo anterior da hipófise são produzidos diversos hormônios. Já no lobo posterior, apenas dois hormônios essenciais para o organismo são produzidos. Aqui nessa figura a gente vê uma hipófise aumentada, representando em vermelho a adenohipófise e em amarelo a neurohipófise. Então, a adenohipófise vai produzir diversos hormônios, como a prolactina, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, além do hormônio tireotrófico e o hormônio corticotrófico. O hormônio tireotrófico vai liberar hormônios na tireoide e o corticotrófico vai agir diretamente na glândula suprarrenal. Aqui os principais hormônios do lobo anterior. A somatotrofina, que é o hormônio de crescimento, o GH, o hormônio tireotrófico, que vai estimular a tireoide, o hormônio corticotrófico, nesse caso vai estimular as suprarrenais, como falei anteriormente, o hormônio folículo estimulante, que matura os folículos e ainda produz os espermatozoides. Os hormônios luteinizantes promovem a ovulação e ainda a formação do corpo amarelo, e o hormônio lactogênico, que é a prolactina. Sabendo-se que a prolactina ela só vai ser produzida a partir da adolescência. Antes disso, o hipotálamo vai produzir a PIF, ou seja, o hormônio inibidor da prolactina. Então, o que a prolactina faz? A prolactina, ela vai, após a adolescência, ela vai desenvolver as mamas, vai fazer o ciclo reprodutivo da mulher e ainda, quando ela estiver grávida, vai auxiliar na produção de leite. Ainda os folículos, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante são, na verdade, as gonadotrofinas, estrógeno, progesteronas, entre outros hormônios de menor importância. O lobo posterior vai produzir dois hormônios principais, a ocitocina e o hormônio antidiurético, a vasopressina. E como que acontece essa situação fisiológica? Primeiro é estimulado um hormônio trófico a nível de hipotálamo. Esse descende o estímulo até as fibras nervosas, fazendo sinapse com as fibras nervosas, os receptores da neurohipófise, e essa lança os hormônios diretamente na corrente sanguínea para realizar o efeito desse hormônio. A ocitocina é o hormônio do amor, é o neuropeptídeo que é produzido na neurohipófise, como já falamos, e ela vai ser liberada principalmente quando a gente tem algum tipo de sentimento terno em relação aos nossos animais de estimação, como a gente está vendo no vídeo abaixo, ou ainda uma relação de afeto entre pai, mãe, filho. Então, esse tipo de reação da ocitocina vai ser importante porque vai auxiliar também no tratamento de doenças como o autismo e ainda a esquizofrenia. Lembrando que o autismo não é uma doença, e sim um distúrbio hereditário. A ocitocina ela vai ser importante porque primeiro ela vai ativar as amígdalas. A amígdala ela tem relação direta com a agressividade. Então, quanto mais ocitocina circulante, menor é a ativação dessas amígdalas, menor é a agressividade também. A ocitocina e a arginina e a vasopressina, elas vão fazer com que ocorra uma modulação nas emoções negativas. A ocitocina, ao contrário da arginina e vasopressina, aumenta os efeitos ansiolíticos.
enquanto que a arginina e vasopressina, ela vai aumentar os efeitos ansiogênicos, ou seja, ela vai aumentar as características da ansiedade, os sintomas de ansiedade. A ocitocina também foi estudada no sentido de que ela existe, foi suposto que ela melhora a regeneração muscular e com isso também provoca o anti-envelhecimento. Então, o que aconteceu? Foi feito um estudo em ratos idosos, foi injetado a ocitocina nesses indivíduos e descobriu-se que houve uma diminuição no tempo de regeneração muscular. Então, essa regeneração durou em torno de 9 dias nesses ratos, enquanto que a recuperação dos jovens não houve um efeito muito significativo da inserção da ocitocina no sangue. No caso, os jovens, eles não tiveram muita regeneração muscular. Mas os ratos idosos, no entanto, tiveram uma considerável reparação muscular e, portanto, supôs-se nessa pesquisa que a ocitocina também ela é importante na regeneração muscular. O hormônio vasopressina, ele vai provocar o equilíbrio hídrico do organismo, ou seja, a homeostasia hídrica. Então, nós vamos ter lá no lobo posterior, na neurohipófise, a produção da vasopressina. Essa vai estimular o rim em momentos em que ocorre a diminuição da pressão arterial, ou seja, uma diminuição do volume sanguíneo. O que vai acontecer? Ela vai reter a urina, não vai fazer um aumento da diurese, vai aumentar a retenção e dessa forma ela vai conseguir obter maiores quantidades de eletrólitos, aumentando o volume sanguíneo. Já a aldosterona, ela tem a capacidade de aumentar a diurese, então se aumenta o volume sanguíneo, se aumenta a pressão arterial, nós vamos ter um aumento de aldosterona. E a aldosterona vai estimular o rim a provocar diurese. Os ovários eles vão começar a produzir realmente hormônios pela adenohipófise, uma quantidade suficiente que vai começar a produzir determinados hormônios importantes. Então, na adolescência vai ter uma maior produção de folículos que vai promover a formação dos óvulos. Além disso, nós vamos ter a produção do corpo amarelo. Nesse caso, ele vai ser importante. Por quê? Porque ele vai fazer com que o endométrio se aumente, se prolifere, para que esse endométrio receba o embrião. Os testículos é a parte em que ocorre a produção de testosterona pelas células de Leydig. A testosterona nada mais são do que hormônios andrógenos que produz todas as características sexuais masculinas. Os hormônios de crescimento ou hormônio somatotrófico, o GH, ele vai produzir o crescimento das cartilagens do osso e vai influenciar no metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídios. Então, na figura a gente pode ver um nanismo e um gigantismo, e um caso de gigantismo. Então, se ocorre a diminuição do hormônio de crescimento, nós vamos ter o nanismo, e no caso do aumento do hormônio de crescimento, o gigantismo. Além disso, no gigantismo, nós vamos ter a presença de acromegalia. O indivíduo vai ter uma mão muito maior em proporção ao resto do corpo. Na outra aula, nós vamos ver um pouco sobre os hormônios tireoidianos.